Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Plataforma Moretti. Essa plataforma envolve conteúdo sobre a área de engenharia agrícola. Esse vídeo corresponde à disciplina de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem. Meu nome é Jéssica Aline Muraro, sou graduanda em Agronomia da UFPR e hoje eu vou apresentar para vocês um tema sobre os aspectos gerais sobre a interceptação da precipitação pluviométrica pela vegetação. Então, as precipitações, elas são classificadas conforme o mecanismo que condiciona a elevação do ar úmido para as camadas mais frias da atmosfera. Então, elas podem ser classificadas em convectiva, orográfica ou frontal. As convectivas ocorrem pelo aquecimento diferencial da superfície. Então, elas podem criar bolsões menos densos de ar envolto no ambiente num equilíbrio instável. São as chuvas localizadas que têm alta intensidade e uma duração reduzida. Já na precipitação orográfica, o ar é forçado mecanicamente a transpor barreiras impostas pelo relevo. Então, são precipitações de menor intensidade e longos períodos de tempo. E, por último, a frontal, que são precipitações de massas de ar de regiões de alta pressão para baixa pressão. São chuvas de longa duração, intensidade normalmente média e ocorrem em grandes áreas, podendo ser classificadas em frentes quentes e frias. O que diz respeito à medição dessa precipitação? Essa medição ela é feita através de grandezas que vão caracterizar e alterar a capacidade de interceptação. Então, primeiramente, a gente tem a altura, que pode ser determinada com o uso de equipamentos chamados pluviômetros. Temos a duração, temos a intensidade, que pode ser determinada com o uso de equipamentos chamados de pluviógrafos, e temos a frequência, que é usada para desenvolver projetos associados ao aproveitamento de recursos hídricos e também para controle do impacto causado por chuvas intensas. Mas como que nós podemos entender a interceptação? Então, a interceptação no balanço hídrico de uma bacia vai ser mais importante em regiões onde predominam chuvas de baixa intensidade e que a evaporação ocorre rapidamente durante o período da precipitação, do evento chuvoso. Então, a interceptação ela vai variar de acordo com o aspecto morfológico da floresta e do regime de precipitação que domina na região em que está ocorrendo o evento. Ela influencia na quantidade e na qualidade da água da chuva que efetivamente vai chegar no solo, provoca alteração de padrões de umidade da atmosfera e do solo e também protege o solo contra a erosão. Quando uma precipitação pluviométrica é iniciada, parte dela pode ser interceptada pela vegetação. Parte infiltra no solo, pelo poder de infiltração, e parte pode ser retida em depressões do terreno. Então, depressões que ficam na superfície do terreno podem reter essa água também. Se a duração de uma chuva continua após preencher essas depressões, ocorre o escoamento superficial. Então, a água que escoa sobre a superfície do solo e que não infiltra forma uma enxurrada que compõe, junto com o escoamento, os córregos, os ribeirões, os rios, os lagos, os reservatórios. Então, o processo de interceptação da floresta pode ser medido através da precipitação total, da precipitação pluviométrica que penetrou a vegetação, do escoamento nos troncos e da variação do armazenamento de água da cobertura morta. A precipitação pluviométrica total é medida com pluviômetros que são colocados acima da zona de influência da cobertura das copas das árvores. A precipitação que penetra a vegetação pode ser determinada por pluviômetros que são dispostos abaixo das copas. E a diferença entre esses dois parâmetros é o que vai possibilitar estimar a quantidade de água que é retida na copa das árvores. O escoamento pelos troncos é medido por coletores de captação que são colocados em torno dos troncos, que vão recolher e desviar a água para recipientes que são graduados. E, por fim, a variação do armazenamento de água interceptada pela cobertura morta é realizada por medições periódicas de umidade. Quando a gente fala do processo de interceptação pela copa, a gente está falando da chuva interna. A proporção da chuva interna ela varia em diferentes locais, por mais que esses locais apresentem a mesma vegetação. E isso é um aspecto que dificulta o monitoramento.
Então, o monitoramento de somente um ponto não vai ser suficiente para caracterizar a distribuição de uma chuva interna. E esse processo de interceptação pela copa pode ser medido através dessa fórmula, que envolve a interceptação pela copa, a chuva externa, a chuva interna e o escoamento pelo tronco. Ocorre a interceptação pela vegetação, parte da água evapora, parte é redistribuída. A quantidade de água que chega no solo vai depender da morfologia da floresta e também do regime de chuvas do local. A falta de informação de interceptação da precipitação por vegetação, ela pode induzir erros nas medidas de quantidade real de água que contribui para a reposição de umidade disponível no solo, e isso acaba comprometendo o cálculo do balanço hídrico. As estruturas da vegetação influenciam na distribuição da água que vai chegar no solo. E quando a gente fala da estrutura da vegetação, nós temos que levar em conta esses 6 aspectos: inclinação do tronco, diâmetro do tronco, projeção da copa, ângulo médio dos galhos, número de galhos primários e número de folhas. Então, quando falamos de amortecimento, direcionamento e retenção de uma gota, nós precisamos pensar na energia cinética dela. O que é a energia cinética dessa gota? Podemos dizer que é a velocidade que essa gota vai atingir o solo. Quando há um substrato vegetativo, quando há um dossel, quando ocorre a interceptação, a energia cinética com que a gota chega no solo é menor. E isso pode evitar, por exemplo, um processo de erosão. Quando nós falamos de uma cobertura vegetal, a gente tem que pensar no índice de área foliar. Então, o índice de área foliar ele é utilizado para o conhecimento da capacidade de interceptação máxima que uma cobertura vegetal vai ter, pela relação entre a capacidade de interceptação e o tipo de vegetação. O índice de área foliar vai ser a relação entre a área de todas as folhas de uma vegetação e a área do solo. Então, aqui nós temos um exemplo de índice de área foliar que corresponde a 2. O que quer dizer um índice de área foliar de valor 2? Que cada 1 metro quadrado de área do solo está coberto por 2 metros quadrados de vegetação. Aqui nós temos uma representação de índices de área foliar para diferentes tipos de vegetação. Então, na literatura, os dados sugerem que o índice de área foliar possui valores de 2 a 3 para campo e pastagem, de 6 a 10 para florestas, de 0, né, ou aproximadamente 0, durante o preparo do solo, a 6 no desenvolvimento máximo para os cultivos anuais. A capacidade de interceptação durante um evento de chuva pode ser estimado também baseando-se no valor do IAF da vegetação. Então, a capacidade de interceptação por índice de área foliar envolve o coeficiente de proporcionalidade entre o IAF e a interceptação e o índice de área foliar da vegetação. Finalizando esse assunto da interceptação, nós temos a representação do hidrograma. O hidrograma é um gráfico que relaciona a vazão versus o tempo, sendo o resultado da interação dos componentes do ciclo hidrológico entre a ocorrência da precipitação e a vazão da bacia hidrográfica. O hidrograma vai ser dependente de algumas características, como o relevo, a cobertura da bacia, a precipitação, as modificações artificiais no rio e o solo. Como que se comporta um hidrograma típico de bacia? Então, após o início de uma chuva, vai existir um intervalo de tempo que o nível vai começar a se elevar. Esse tempo deve-se às perdas iniciais pela interceptação vegetal e depressões do solo. Para concluir esse trabalho sobre a interceptação por vegetação da precipitação, nós vamos falar um pouco sobre os estudos sobre a interceptação da chuva da floresta no Brasil. Então, há poucos estudos do processo de interceptação da chuva em florestas nativas brasileiras. A maioria dos estudos que tem foram realizados somente na região amazônica e da Mata Atlântica. Apesar de poucos estudos, é possível concluir que a perda por interceptação da chuva em florestas de Mata Atlântica varia entre valores de 8% a 20%. Aqui estão as referências utilizadas neste trabalho. Agradeço a atenção de todos e deixo como sugestão assistir os outros vídeos da plataforma